Ou seja, nós não estamos aqui simplesmente para conquistar fortuna ou projeção social. Nós estamos aqui para buscar o máximo de qualidade em tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque queremos o máximo de qualidade na construção de nós mesmos. Independente da pessoa estar desperta ou não à filosofia humana, a filosofia do trabalho, como que ela seduz a que as pessoas continuem cegas e caminhando em frente? Na verdade, não é a filosofia do trabalho, é uma visão materialista que nós vivemos, que coloca um conforto material como único propósito de vida. Né? Eu acho curioso se a gente parar para observar, e hoje eu vejo inclusive algumas organizações pensando já a esse respeito, é que você fala muito que o funcionário perfeito é aquele ambicioso, que quer expandir, que quer ir adiante. Isso nem sempre é verdadeiro. O egoísmo dentro de uma estrutura de uma empresa muitas vezes é fatal para a própria estrutura, porque ela é colocada em segundo lugar em função do êxito pessoal desse profissional. Fala-se que existe uma polaridade entre o materialismo, um trabalho prático, e o idealismo, quando, na verdade, qualquer corporação que ele mais gostaria de ter é um funcionário idealista, que é aquele que busca o ideal em tudo que faz. E não simplesmente porque vai ganhar mais dinheiro com isso, vai se projetar, mas porque ao buscar o ideal em tudo que ele faz, ele também está buscando o ideal em si próprio. Ele está tentando encontrar um limite de possibilidades, onde qualquer coisa que passe pela sua mão, ele se entrega inteiro, porque essa é a sua filosofia de vida, é assim que ele sabe viver. Então a gente faz a apologia de um determinado profissional que está longe de ser o ideal. Então hoje já existem algumas corporações pelo mundo afora que começam a perceber isso. Bom, um idealista, um cara que trabalha por ideais, qualquer coisa que você coloque na mão dele, ele vai buscar fazer o ideal. Então a questão, ele se realiza nisso. E é perfeito para qualquer corporação. Então hoje se começa a falar dentro do mundo corporativo de compliance, de questões de ética, cada vez mais tem falado muito de ética dentro das instituições, ou seja, começa-se a colocar valores dentro de um sistema corporativo. Começa-se a perceber que isso é muito sadio para tornar qualquer coisa sólida, quer uma relação pessoal, quer uma relação de trabalho. Quem está indo nessa direção está inovando e está realmente tendo bastante sucesso. Ou seja, nós não estamos aqui simplesmente para conquistar fortuna ou projeção social. Nós estamos aqui para buscar o máximo de qualidade em tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque queremos o máximo de qualidade na construção de nós mesmos, que é a nossa obra principal. Nosso principal trabalho é a construção de nós mesmos. Então, isso é uma filosofia de vida do idealista. E esse é o cidadão ideal. E não ambicioso ou acomodado. Esses eles pensam neles e não na corporação. Uma primeira oportunidade, isso acontece demais, né? Aquele alpinista que sai saltando de uma instituição para outra, na primeira oportunidade ele pensa apenas em si. Ou seja, começar a trazer esses valores para dentro do ambiente corporativo, eu acho uma grande sacada, que a gente começa a observar em determinados âmbitos. Eu tenho visto isso. Será que a gente vive uma fase onde, ou talvez a humanidade sempre existiu sem se conhecer muito bem? Essa busca pelo autoconhecimento é importante, talvez, não? E é uma busca que no nosso momento histórico se faz mais difícil, acredito, do que em qualquer outra época histórica, porque existem muitas ofertas que vendem para você um pacote pronto de identidade. As ofertas são muitas. É como se você nascesse. Imagine você o mostrador de um relógio. Você está aqui no meio-dia, o momento em que você ainda está na barriga da sua mãe, está para nascer. O primeiro presente que você ganha é a máscara. A máscara da postura social, a máscara da produção, da postura profissional, dos diversos ambientes onde você vai viver, o que você deve fazer. Isso é chamado de sociedade relógio. Imagina-se que uma pessoa está aqui, nesse ponto em que ele está nascendo. Se você conhece a condição social, financeira dos pais, você pode ter uma noção muito clara de como ele vai estar pensando, se vestindo, fazendo aos 15 anos. Às vezes aos 35, 40, às vezes aos 55, 60. Ou seja, o tipo de amigo que procura os hábitos que terá, como pensará a vida, como encarará o passado, como encarará o futuro. Isso são máscaras engessadas que a sociedade tem. Isso é a sociedade relógio. Você nem nasceu e você já está todo vivido. É verdade. Todos os papéis já estão definidos. Então, essa rigidez de
pressão para que o homem assuma determinados papéis já estabelecidos é enorme hoje em dia. Inteligência, a palavra inteligência vem de interelegere, escolher dentre todas as coisas que te oferecem que você possa ser aquilo que você realmente é. E isso se torna cada vez mais difícil. Exige um nível de identidade, um nível de vida interior, um nível de reflexão, onde você não aceite passivamente todas as coisas que são oferecidas. Então a oferta é muito grande, a oferta de máscaras, a oferta de papéis no nosso momento histórico é muito grande. Fica muito difícil recusar tudo isso e trabalhar dentro de si, construindo a sua própria identidade. Conta-se, por exemplo, na história de Gandhi, que quando ele estava no movimento, lá no final, já pela independência da Índia, ele, cada vez que alguma instituição ou seus próprios amigos vinham com uma ideia, uma sugestão do que poderia ser feito, ele nunca dizia nem sim nem não. Ele se recolhia com aquilo, ia para sua casa e ia pensar. E aí ele matutava, passava a noite ali mastigando aquela ideia. Às vezes, no dia seguinte, as pessoas esperavam que ele viesse com uma resposta sim ou não. Ele vinha com uma ideia absolutamente diferente. Ou seja, ele levava tudo aquilo para dentro de si, submetia os seus valores, a sua experiência de vida e saía com uma resposta dele. E era sempre uma resposta surpreendente que não tinha nada a ver com o que ninguém esperava. Isso é um ser humano que está vivendo, está pensando, não está sendo pensado. Hoje é mais ou menos previsível o que as pessoas vão fazer, as alternativas são muito limitadas. Por exemplo, dentro de uma sociedade politicamente, vão chegar para você e dizer, você é A ou B. E se você não disser, não sou nenhum dos dois, você está escondendo, você está mentindo. É a falácia do terceiro excluído. Se você não é A nem B, você não é mais nada. Não existe uma terceira, nem uma quarta, nem uma quinta opção. Ou seja, as máscaras estão cada vez mais rígidas. E é mais difícil do que nunca o homem assumir uma identidade própria no momento em que a gente vive. Imagino que é uma pessoa que em algum momento ela vai ter que buscar a filosofia para se reencontrar, certo? Porque enquanto ela segue pelo relógio, tudo bem, todo mundo em volta está dando caminho. Quando ela se projeta para fora disso, como que ela reage? Na verdade, existe um elemento fundamental que você pode perceber nesses dois relógios. Eles estão em estratos de sucesso diferentes, mas eles estão dentro de uma mesma linha, que é um sucesso pessoal. Ou seja, ambos os mundos estão pautados pelo egoísmo. Sair dessa linha consistiria na pessoa não simplesmente buscar ganhar sobre os demais, mas buscar ganhar junto. Se a gente parar para pensar, nós somos viciados nisso. O pódio tem que ser, o primeiro lugar tem que ser o lugar solitário. Nosso êxito constrói-se sobre o fracasso dos demais. Nós não sabemos ganhar junto. Se você parar para perguntar, bom, dentro da minha equipe de trabalho, eu ganho um determinado prêmio, eu sou reconhecido e tenho um nível de satisfação. Se todos ganhassem exatamente a mesma coisa, eu ficaria igualmente feliz? Toda a equipe? Geralmente não. Nós somos moldados a ter um êxito que se constrói sobre o fracasso alheio. Nós não somos preparados para ganhar junto. Esse é o grande salto. Aí você parte realmente para um outro relógio. Aí você está trabalhando para algo que tem como fruto a fraternidade. Aí sim a promoção da sociedade, da humanidade como um todo. E isso é um grande salto de consciência que seria o salto filosófico. Sair das garras do egoísmo, que é sempre tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Ou seja, se eu vivo com poucos recursos ou muitos recursos, não é o essencial. O essencial é onde eu vou empregar esses recursos. Eu sou eminentemente o mesmo egoísta, promovido a um nível de consumo maior. Ou seja, o salto filosófico é um salto de querer ganhar junto. Ou seja, todos no mesmo pódio. Imagina que você chegue para um colega e diga, eu corri uma maratona e tirei em primeiro lugar. Oh, meus parabéns, que maravilha. Quantos concorrentes tinha? Tinha 1000. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos eles chegaram em primeiro lugar. Todo mundo ganhou. Perdeu a graça. Ainda que a marca temporal seja a mesma. Perdeu a graça, porque a tua vitória tem que se erguer sobre o fracasso de 999. E isso é um vício terrível. Realmente o salto filosófico é você sair daí. Trocar o ganhar sobre pelo ganhar junto. E aí realmente exige uma maturidade de consciência, uma amplitude de consciência muito maior.